Conosco, nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago. Bom dia aos amáveis amigos, aos irmãos aqui presentes, aos que estão em diferentes nações. Eu lhes desejo um feliz e próspero Natal e um próspero Ano Novo. Nós temos para hoje alguns vídeos para serem vistos. E gostaria de pedir ao reverendo José Benjamin Pérez que nos diga quais são esses vídeos e que passem esses vídeos, esses documentários, para assim estarmos informados de como está indo todo o trabalho da construção do projeto da Grande Tenda Catedral. Se tivermos o vídeo da Grande Tenda Catedral, sim, o temos. E o da Embaixada, também o temos. Assim pedimos que ele passe novamente e nos explique o que é que veremos, para estarmos conscientes do conteúdo que esses documentários têm. Deixo com vocês ao reverendo José Benjamin Pérez novamente. E todos, em todos os países, estejam conectados para que estejam bem informados de como está marchando a construção da Grande Tenda Catedral e que outros projetos estão sendo realizados. Podem tomar seus assentos por alguns minutos. Primeiramente, antes de colocar estes vídeos, eu quero ler este anúncio e essas felicitações na segunda campanha de doações de sangue. No Sangue está a Ceifa da Vida, realizada em 20 países. E tem sido um grande êxito. Foi um grande êxito. Esse é um dos vídeos que estaremos vendo. E o objetivo principal desta campanha foi alcançado: promover a doação de sangue, criando uma cultura altruísta, voluntária e habitual de doação deste líquido tão vital para a vida do ser humano. Com o apoio de todos os coordenadores e voluntários, foram recolhidos 30.123 unidades efetivas de sangue, duplicando a quantidade conquistada na primeira campanha. Um aplauso por essa conquista, por esse êxito. E agradecemos a todos os ativistas que trabalharam desta maneira, voluntária neste trabalho, porque graças à ajuda de vocês, com as unidades de sangue coletadas, se salvará milhares de vidas. A doação é um gesto de amor, de civismo e uma responsabilidade que cada pessoa como indivíduo tem com o conjunto da sociedade. Este foi um êxito de todos, porque todos somos uma grande equipe. E juntos, na Embaixada de Ativistas pela Paz, seguiremos trabalhando a favor da família humana. Aí no vídeo que verão as quantidades de unidades efetivas por país. Veja, Estados Unidos, Washington foi 21 unidades efetivas, Boston 38, Austin 74, em Miami 16, Costa Rica 610, Guatemala 282, Nicarágua 293, Brasil 4.058, Equador 1.565, Colômbia 12.000
387, Bolívia 1681, Porto Rico 267, Argentina 592, Espanha 1898, Honduras 91, São Salvador 380, em México 1728, no Chile 554, no Paraguai 875, no Peru 731, na Venezuela 1843, na República Dominicana 20, no Panamá 129, para essa grande cifra de 30.123 unidades efetivas colhidas. Foi um êxito. Esse é o primeiro vídeo que estaremos vendo. E também quero informar-lhes que a grande Tenda Catedral Corporação está auspiciando esta atividade social e resgatando a nossa cultura culinária. Será um encontro para comida típica, fomentando a união familiar da nossa cultura que passe para as gerações. E convidamos a participar do primeiro encontro ou oficina de comida típica para os nossos jovens. Isto será completamente gratuito. E será nesse próximo sábado, dia 14 de dezembro, deste ano em curso, de 8 da manhã até as 2 da tarde, no Parque das Verdes Sombras da Universidade de Porto Rico, em Cayey, na Rua dos Veteranos. Todos estão convidados, estejam ali, nesta atividade que auspicia a grande Tenda Catedral. E o próximo vídeo, o vídeo com a informação que já falei, também teremos o vídeo de uma atividade que houve com o presidente do Panamá, Ricardo Martinelli, que recebeu em Miami o reconhecimento otorgado pela comunidade cubana em exílio, por ter otorgado asilo a 9 cubanos que se encontravam no centro de detenção para imigrantes em Bahamas. Os cubanos foram trasladados para o Panamá graças às relações humanitárias do governo panamenho, que se realizou de maneira coordenada com diferentes instituições de residentes cubanos em Miami. E também o vídeo da informação da Tenda Catedral. Assim, pode colocar primeiro o vídeo da campanha de doação de sangue, depois o vídeo com reconhecimento do presidente do Panamá e depois o vídeo com informação da grande Tenda Catedral. Como vimos, se está trabalhando de forma efetiva em todas as esferas da vida do ser humano. E se está obtendo êxito nas campanhas de doação de sangue voluntária com a Embaixada de Ativistas pela Paz, agências de governos de diferentes países, pois nos países da América Latina, nesses dias, se realizou esta doação de sangue. E isso se faz 2 vezes ao ano. E sempre vai aumentando. Desta vez, se aumentou para 30.123 unidades efetivas de sangue, duplicando a cifra conseguida durante a primeira campanha. Apreciamos grandemente a ajuda que os ministros, as igrejas, os crentes em Cristo estão dando a estas campanhas de doação de sangue em todos os países.
e o público em geral que se uniu nesta campanha de doação de sangue. Eu aprecio e também agradeço a todos os que estão ajudando a este importante projeto da construção da grande tenda catedral. Vocês estiveram vendo como vai este projeto. Ele está muito, mas muito adiantado. Estivemos vendo como se está trabalhando de forma efetiva. E todos vocês aqui presentes, e vocês em outros países, ministros, suas congregações, as diferentes pessoas, as entidades, vocês são parte deste trabalho que está se fazendo. Vocês têm uma parte importante nestes trabalhos. Provavelmente para a próxima semana se terá mais documentários. No próximo domingo ou no outro domingo seguinte. E no domingo já da semana de Natal teremos muitos vídeos de mais trabalhos que se estará fazendo. E nós veremos como a bênção de Deus esteve com todos vocês e também comigo. Agora vamos buscar no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 36 em diante. Isto ocorreu logo depois que Jesus tinha ressuscitado. E quando aparecia para os seus discípulos, e eles pensavam que ele fosse um espírito. Vamos ler desde o versículo 36 para termos o quadro claro. E falando eles dessas coisas, ou seja, de que Jesus tinha ressuscitado, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Eles pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel.
o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, que era necessário que se cumpliese todo lo que está escrito de mim en la ley de Moisés, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vós sois testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Porém ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Tomaremos os versículos 44 e o 46. E disse, e les dijo, estas são as palavras que os hablé, estando com vosotros. E disse-lhes: são estas as palavras que eu vos disse ainda estando convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. O que está escrito tem cumprimento. Esse é o nosso tema para esta ocasião. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Nós podemos ver, através da Escritura, que o que está escrito na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, tem aquilo que há de ser no futuro, o que, no seu cumprimento, vem e logo se converterá na realidade desse tempo em que as pessoas que estarão vivendo nessa etapa verão com seus próprios olhos, o experimentarão. E isso depois se converterá na história dessa etapa da raça humana. Mas tudo isso, Deus já disse que seria assim. E Ele já falou por meio dos seus profetas. E assim ficou profetizado o que há de ser. Depois vem o cumprimento do que foi prometido. E em seguida que se cumpre, vem a história. Quando está se cumprindo, é a etapa mais importante. Quando foi profetizado, ficou escrito. É a etapa das pessoas estudarem para saberem o que é que sucederá. Conhecer o futuro. Vejam a maneira em que se conhece o futuro. É por meio das Escrituras, das profecias bíblicas, as quais
contém nelas contado o futuro em suas páginas. E quem estuda as Escrituras das coisas que hão de suceder, são preparadas através das próprias Escrituras e o Espírito de Deus para saberem que coisas acontecerão no meio da raça humana. No estudo das profecias, as pessoas se preparam para que quando venha a materialização dessas profecias, vê-las, porque estarão esperando-as. E assim ver a poderosa mão de Deus cumprindo o que Ele prometeu. Nós temos na Escritura as profecias da parte de Deus para os crentes no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, os quais creem em Moisés e na lei de Deus que foi dada através de Moisés para o povo. Também temos os crentes em Jesus Cristo, que têm o Evangelho de Cristo, que é onde nós encontramos que as profecias que foram dadas no Antigo Pacto ou no Antigo Testamento, relacionadas com a primeira vinda do Messias, já se cumpriram. E nos Evangelhos é proclamado o cumprimento dessas profecias. E se dá a conhecer a história do cumprimento dessas profecias, para que a fé nasça no coração dessas pessoas, recebam Cristo como Salvador, Cristo as receba no seu reino, as perdoe, as limpe de todo pecado com seu sangue, sejam batizadas na água no nome do Senhor, Cristo as batize com Espírito Santo e fogo, produza nelas um novo nascimento, e assim nasçam no reino de Deus, nasçam da água do Espírito, do Evangelho de Cristo e do Espírito Santo, e nasçam como filhos e filhas de Deus no reino de Deus. Ainda tem profecias para os judeus e para os gentios. Quanto à parte de governo, na parte política, temos as profecias dadas pelo profeta Daniel, que ele recebeu da parte de Deus por meio do arcanjo Gabriel, que é quem conhece todas estas coisas divinas. Esteve revelando-as para Daniel, relacionadas ao reino dos gentios, e também as coisas relacionadas com o povo hebreu, como as 70 semanas para o povo hebreu, semanas de anos, determinados da parte de Deus para os judeus. Nas 70 semanas, e na semana de número 70, na metade desta semana, seria tirada a vida do Messias, como aconteceu lá em Jerusalém, há 2000 anos atrás. Depois restou para o povo hebreu um tempo de 3 anos e meio destas 70 semanas, porque com a morte de Cristo lá na cruz do Calvário, a semana de número 70 se deteve,
e foi aberta uma brecha para a salvação e vida eterna por intermédio de Cristo. E assim entrou o ciclo da dispensação da graça, que é quando Deus está chamando dentre os gentios um povo para o seu nome, com os quais Ele forma a sua igreja. E entre aqueles que são chamados, também entram judeus de tempo em tempo, pois a igreja começou com judeus, com hebreus. Tudo isso está nas profecias. Portanto, o que esteve sucedendo não é outra coisa senão o cumprimento das profecias. Também podemos ver que para o reino dos gentios há um tempo marcado para a sua existência. Esse reino começou com o império ou reino babilônico com Nabucodonosor, representado numa estátua com a cabeça de ouro, que foi Nabucodonosor e seu reino, seu império. Depois continuou na segunda etapa do reino dos gentios, com o peito e braço de prata, que foi o Império Medo-Persa. Depois continuou com a terceira etapa desse reino, o ventre e músculo de bronze, que correspondeu ao Império da Grécia com Alexandre o Grande. E depois, a quarta etapa correspondente às pernas de ferro, correspondente ao Império Romano dos Césares. E em seguida, passou aos pés de ferro e de barro, que é a continuação desse império, mas com barro, e que começou em seguida, após a queda do Império Romano dos Césares. Portanto, o Império Romano ainda existe nos pés de ferro e de barro, com os 10 dedos dos pés. Essa é a etapa das pernas de ferro do Império Romano, que se cumpriu na primeira vinda de Cristo. E esse foi o império que crucificou Cristo lá em Jerusalém. E após isso, para a segunda vinda de Cristo, o império dos gentios, o reino dos gentios, estará nos pés de ferro e de barro. Com a segunda vinda de Cristo será tirado o reino dos gentios na sua etapa dos pés de ferro e de barro. E será estabelecido o império ou o reino do Messias, de Cristo, que trará a paz permanente para o povo hebreu e para todas as nações. O Messias, o Cristo, estará nesse reino com a sua igreja, com corpos glorificados. Portanto, não terão necessidade de coisa alguma, de alguma nação, nem sequer de Israel, senão que estarão na administração desse reino, a favor do reino de Deus na terra, para a bênção de Israel e de todas as nações.
Lá em Jerusalém estará el reino del Mesías, a capital do reino do porque es Messias, la ciudad de Dios, porque é a cidade de Deus. estará el trono del Mesías, E ali estará o trono do Messias. y eso será conocido E será como la conhecido restauración del como a reino de David. restauração do reino de Davi. Eso también será Isso reconocido também como será regresando reconhecido como de nuevo, regressando novamente ao Éden, en donde Cristo, onde el segundo Cristo, o segundo Adão, Adán, con su esposa, su iglesia, com a sua esposa, sua igreja, a segunda Eva, estarán en este planeta estarão Tierra neste planeta Terra como reyes como reis con el Mesías. com o Messias. Y Cristo el Mesías, E Cristo, o Messias, o Rei. todo eso será así. ¿Por qué? E tudo isso será assim por quê? Porque É porque lo que está en la Escritura, o que está na Escritura cumplimiento tiene. tem cumprimento. Lo que está escrito O que está escrito ha tenido su cumplimiento teve seu cumprimento en el tiempo no correspondiente tempo correspondente para cada una para cada uma de esas profecías. dessas profecias. Y lo que está escrito E para o nuestro que tiempo, está escrito para o nosso tempo cumplimiento também tendrá. terá cumprimento. Aún nuestra presencia en Até esta tierra mesmo a nossa presença nesta terra está en la Escritura. está na Escritura. Por eso Por isso estamos en esta é que nós tierra estamos aqui nesta terra cumpliendo cumprindo lo que está escrito. o que está escrito de nós. Nós estamos En una etapa de materialización numa etapa de de lo que materialização está escrito de mí y de do ti, que ¿no? está escrito de mim e de quem mais? De cada um de vocês também. No estamos aquí por Nós não mera estamos aqui casualidad, por mera casualidade, sino por decreto mas divino. por decreto divino Hemos sido enviados fomos enviados a este planeta Tierra a este planeta Terra para nacer en estos para cuerpos nascermos mortales nestes corpos y vivir una mortais temporada, e vivermos aqui uma hacer temporada, contacto con fazermos Cristo, contato com Cristo, la vida eterna, a vida eterna, para para obtener obtermos la redención a redenção del alma, da alma, del do espírito y del cuerpo, e do muy corpo, pronto, muito em breve, cuando seamos transformados. quando formos transformados. Porque todo eso Porque tudo isso está escrito está escrito en la palabra de Dios. na palavra de Deus. Por eso Por isso esperamos é que nós esperamos la segunda venida de Cristo a segunda vinda de Cristo. para el pueblo hebreo, Para o povo hebreu, primera, será essa a primeira, porque no vieron la porque eles primera, não viram a primeira vinda. pero después Mas lo depois eles entenderão, porque todo eso estaba escrito porque que tudo sería isso así, estava escrito que que seria no assim, entenderían, no que eles para não dar- entenderiam, não haveriam, para dar lugar para assim dar lugar a la muerte de Cristo à morte de Cristo como el sacrificio como de o expiación sacrifício da por expiação nuestros pecados, pelos nossos pecados, para redimir para redimir a su pueblo o Israel seu povo Israel y a su iglesia, e a sua igreja, a todos los escritos a en todos el cielo aqueles del que libro, estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. todo eso estaba escrito, Tudo por isso eso tuvo estava que escrito, cumplirse por isso teve que se cumprir de esa forma. dessa forma. Por eso fue que Cristo dijo, Por esta razão foi que Cristo, estando na cruz, ele disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. era que se tenían que Era cumplir que as Escrituras las escrituras. teriam de se cumprir. Muchas personas Muitas pessoas tropiezan tropeçam porque ignoran porque elas ignoram las escrituras as y el Escrituras poder de Dios para cumplir. e o poder de Deus para cumprir essas Escrituras. Por isso Cristo lhes dizia: esquadrinhai as Escrituras, porque nela vos parece son las que dan testimonio de mí. que tendes a vida eterna, e são elas que tenéis dão vida testemunho eterna y ellas son las de que mim. dan testimonio de mí.
As Escrituras dão testemunho de Cristo. As Escrituras dão testemunho da Igreja do Senhor Jesus Cristo. As Escrituras dão testemunho de mim. E de quem mais? De cada um de vocês também. Nós estaríamos aqui na terra neste tempo, porque as Escrituras dão testemunho de que nós estaríamos aqui. Isso Deus o decretou antes da fundação do mundo. E nós estaríamos aqui para Deus cumprir em nós o que Ele prometeu para a sua igreja, para este tempo final. Portanto, tudo que está escrito para Deus cumprir neste tempo na sua igreja e com a sua igreja, Ele estará cumprindo através de nós e em nós, através dos crentes em Cristo deste tempo final. Portanto, estejamos preparados, examinando, esquadrinhando as Escrituras que correspondem ao nosso tempo. Porque o que está escrito tem cumprimento. Vejam bem o que Deus nos diz no capítulo 1 do livro de Jeremias. Versículos 11 e 12. Diz assim: ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, ou seja, a Jeremias, que é que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. A palavra prometida para uma era ou para uma dispensação, quando chega esse tempo para ser cumprida, Deus apressa essa palavra para torná-la uma realidade, traz à vida, a vivifica. E esse é o momento mais importante para as pessoas que vivem nesse tempo. Verem essa palavra prometida sendo uma realidade. Onde estão as bênçãos de Deus para esse tempo? Aquele que a vê, crê nela e a recebe, recebe as bênçãos de Deus. Quem não a vê e a rejeita, rejeita o cumprimento por ignorância. Como Cristo disse, errais, ignorando as Escrituras e o poder de Deus. Não se pode ignorar as Escrituras, porque nelas está o testemunho profético do que Deus fará. E depois, quando faz, é a vivificação, é a materialização dessas Escrituras. Então as Escrituras estarão se cumprindo em carne humana no povo, no meio da raça humana. Quando Jesus apareceu, ele era a palavra, o verbo, feito carne. Essa palavra cumprida, o verbo que estava com Deus e era Deus, que se fez carne entre o povo hebreu. Nele estavam todas as Escrituras prometidas
da vinda do Messias. Ele era a rosa de Sharon, a estrela resplandecente da manhã, a luz, o alfa e o ômega, e assim sucessivamente. Ele era nada menos que o filho de Davi, também filho de Abraão, filho do homem e filho de Deus. Todas as escrituras que falavam do Messias estavam materializadas nele. Por isso é que ele podia dizer: quem me viu, viu o Pai. Porque Deus visitaria o seu povo em carne humana no Messias. E nós agora temos de vigiar as promessas bíblicas correspondentes para o nosso tempo, para que não nos passem por alto e possamos perder a bênção que há no cumprimento dessas profecias, dessas escrituras, dessa palavra de Deus, onde ele disse o que ele fará nesse tempo, porque ele apressa a sua palavra prometida para o nosso tempo, para colocá-la por obra, para cumpri-la e trazê-la à vida. Porque o que está escrito tem cumprimento. O que está escrito na palavra de Deus e pela palavra de Deus. E assim, como Deus, por intermédio de Cristo, abriu o entendimento dos seus discípulos, depois de ter ressuscitado, para que eles compreendessem as Escrituras, que Ele o faça conosco também neste tempo. E como aos caminhantes de Emaús, quando partiu o pão, quando eles se assentaram na mesa, e com o partir do pão espiritual, a palavra, neste tempo final, aconteça a mesma coisa que aconteceu com eles. Aos caminhantes de Emaús, aqui disse: São Lucas capítulo 24, a partir do versículo 24. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não viram. Ele tinha ressuscitado. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Ou seja, mostrou-lhes pelas Escrituras todas as coisas que elas diziam a respeito do Messias, de Jesus. E chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia.
Vejam que isso foi numa tarde. A tarde é quando se põe o sol. Então iam jantar. Pela tarde, o sol se põe pelo oeste. Tudo isso, tomando-o para tipo e figura, correspondente ao continente americano. Dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, o partiu e lhes deu. Então abriram-se-lhe os olhos e o conheceram. E ele desapareceu-lhes. Ceando, jantando, ao tomar o pão como sempre fazia com eles. O partiu, o deu, e então o reconheceram. Abriram-se-lhe os olhos então e o conheceram. Mas ele desapareceu da vista deles. E diziam um ao outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Hablándoles en el camino y abriéndoles las Escrituras de lo que estaba profetizado. Falando com eles no caminho, abrindo-lhes as Escrituras do que estava profetizado que sucederia naquele tempo e o que aconteceria ao Messias. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. E acharam os 11 congregados e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Que Deus nos permita esta bênção de ver que Jesus Cristo está com a sua igreja em Espírito Santo, como ele disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. São Mateus capítulo 28, versículo 20. Ele disse também no capítulo 18, versículo 20 de São Mateus: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estarei. Portanto, Cristo em Espírito Santo esteve no meio da sua igreja, de etapa em etapa na trajetória da sua igreja, desde o leste, desde a terra de Israel, no Oriente Médio. Depois ele passou para a Ásia Menor, com São Paulo. Em seguida passou à Europa, com os mensageiros correspondentes ao território europeu. E desde cada território, o Evangelho se estendia para as outras nações. Em seguida passou da Europa, lá da Inglaterra ele passou para o continente americano, para a América do Norte. E porquanto a bênção
é para o continente americano, passou para a parte norte, sob o ministério do reverendo William Branham, o Espírito Santo se manifestando nele, nessa etapa da igreja. E depois, o Espírito Santo continua a sua obra no continente americano, neste tempo final. E no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, no meio do cristianismo, se cumprirá o que está escrito para este tempo final. E tem muitas promessas para a igreja do Senhor Jesus Cristo, com relação à manifestação de Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja, para completar a sua igreja deste tempo final, para uma grande manifestação de Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja, para o avivamento do último dia, para o avivamento final, para assim cumprir o que o anjo do Senhor revelou para o reverendo William Branham como a terceira etapa, a qual se cumprirá e se manifestará numa grande tenda catedral, que foi mostrada para o reverendo William Branham. E serão bem-aventurados aqueles que tenham a bênção de ser instrumentos para o cumprimento destas profecias. Serão bem-aventurados aqueles dentre os quais estas escrituras se cumpram no continente americano. Serão bem-aventuradas as pessoas que poderão ver para onde Cristo, em Espírito Santo, se moveu desde o tempo dos apóstolos, lá em Jerusalém, em todo Israel, com o começo da pregação do Evangelho de Cristo e a manifestação de Cristo em Espírito Santo, chamando e ajuntando os seus filhos, os seus escolhidos, no seu corpo místico de crentes, começando lá, desde o Oriente Médio, começando lá do leste, começando com os judeus, depois passando aos gentios, lá na Ásia Menor com São Paulo, em seguida passando à Europa, através da manifestação do Espírito Santo, em 5 poderosos mensageiros, passando em diferentes nações na Europa, depois passando da Europa, passando da Inglaterra para a América do Norte, para o continente americano, que consta de América do Norte, América Central e América do Sul. E assim, é importante vermos onde o Espírito Santo se manifestou na América do Norte. Foi através do reverendo William Branham, nesta 7ª era, e na brecha entre a 7ª etapa ou era da igreja e a etapa ou a era da pedra angular, a era de ouro da igreja do Senhor Jesus Cristo, onde o chamado final de Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja, ele o faz para chamar e ajuntar os seus escolhidos do último dia, assim completar sua igreja, dar a fé para ser transformada, raptada e levada com Cristo até a ceia das bodas do Cordeiro. E agora, o mistério está e é onde e para onde o Espírito Santo, a coluna de fogo, se moveu para realizar a obra do último dia, cumprir as Escrituras, as profecias correspondentes a este tempo final,
no meio do cristianismo. Y de ahí E daí salir la bendición para todo el cristianismo, sairá a bênção para todo o cristianismo em todas as para el nações, pueblo hebreo, para o povo hebreu las naciones. e para todas as nações. Es en esta etapa final É nesta etapa final donde aparecerá onde novamente aparecerá o ministério Elías de por Elias quinta ocasión. pela quinta vez. Y el cristianismo lo O tuvo por cristianismo cuarta ocasión já o teve pela quarta vez, en Norteamérica, operado operado por el Espíritu Santo, na América do Norte William Branham, pelo Espírito Santo no reverendo William Branham, así como lo tuvo Israel assim como Israel teve allá en la tierra de Israel, lá na terra de Israel, en el Bautista, em João Batista, en Eliseo em Eliseu y en Elías Tisbita. e em Elias Tisbita. Por lo tanto, es importante Portanto, é importante tener nuestros ojos termos os nossos olhos abertos, viendo y estudiando vendo, las profecías, las escrituras estudando as que profecias, hablan as escrituras que de lo que falam Dios hará do que Deus fará neste tempo en el cual nos no qual nos correspondeu viver. vivir. Porque eso es lo que Isso está porque cumpliendo, lo que Dios estará é o que Deus estará cumprindo, o que Deus estará materializando. porque espera la venida del Señor en este tiempo final, porque eso es lo que está prometido. Por que esperar a vinda do Senhor neste tempo final? Porque isso é o que está prometido para a igreja para este tempo final, para a ressurreição dos mortos em Cristo e para a transformação dos que estarão vivos neste momento. Hará Ele fará, prometido como ele prometeu para a sua igreja, y hará lo que él ha e prometido fará o que ele para prometeu para o povo hebreu também. hebreo también. Por lo tanto, Portanto, estemos con nuestros ojos estejamos bien abiertos com os nossos olhos bem abertos. antes de terminar el año. Antes de terminar este Estamos ano, viendo algunas cosas estaremos vendo algumas coisas importantes. estemos con nuestros Estejamos com os nossos olhos ojos, estarán bem viendo a través abertos. de la pantalla Estarão vendo através de televisión, en do internet telão también. da televisão, Así es que na internet também, veremos de modo que nós veremos escrituras as Escrituras sendo materializadas, sendo cumpridas neste tempo final, porque o que está escrito tem cumprimento. Se houver aqui alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, cuja fé de Cristo já nasceu na sua alma, depois de escutar a pregação do Evangelho de Cristo nesta ocasião, você pode recebê-lo como seu único e suficiente Salvador, para o qual você já pode chegar até aqui na frente. Nós estaremos orando por você para que Cristo te receba no seu reino, te perdoe e te limpe de todo pecado com seu sangue. Você possa ser batizado na água no seu nome. Cristo te batize com Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em você. E assim você nasça no reino de Deus, como Cristo disse para Nicodemos. Quem não nasça da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E todos nós queremos nascer no reino de Deus. Todos nós queremos entrar no reino de Deus. Todos nós queremos receber a vida eterna, como Cristo disse. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Elas me seguem. Eu as conheço e dou-lhes a vida eterna. Jamais perecerão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. São João, capítulo 10, versículos 27 ao 30. Vocês que estão nas diferentes nações, nas diferentes igrejas
e congregações nos diferentes países também podem vir aos pés de Cristo. Vocês que ainda não o fizeram, para que Cristo lhes receba no seu reino. E as crianças, a partir dos 10 anos de idade, também podem chegar aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Porque ele disse: deixai que as crianças venham a mim, não as impeças, porque das tais é o reino dos céus. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo nestes momentos, tanto nas diferentes nações, como as que estão aqui presentes. Com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo, e com os nossos rostos inclinados e olhos fechados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O nosso pão de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Pai Celestial, eu venho a Ti com todas estas pessoas que estão recebendo Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu te rogo que as recebas no teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, vocês que vieram aos pés de Cristo nesses momentos, repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do teu evangelho e a tua fé nasceu no meu coração. Creio em ti com toda a minha alma. Creio na tua primeira vinda. Creio no teu nome como o único nome dado aos homens em que nós podemos ser salvos. E creio na tua morte na cruz do Calvário, como o sacrifício da expiação pelos meus pecados e pelos pecados de todo ser humano. Dou testemunho público da minha fé em ti, reconhecendo que sou pecador e que necessito um Salvador. Senhor, eu dou testemunho da minha fé em ti e da tua fé em mim, e eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com teu sangue, que me batizes com o Espírito Santo e fogo, depois que eu seja batizado na água no teu nome, e que produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no teu reino, quero viver contigo eternamente no teu reino. Torne uma realidade a salvação que tu ganhastes para mim na cruz do Calvário. Torne uma realidade na minha vida. Eu te rogo, no teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo, todos nós dizemos: o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. Amém. Agora, todos vocês que receberam Cristo como Salvador nesta ocasião, me dirão: eu quero ser batizado na água o mais rápido possível, no nome do Senhor, porque Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.
São Marcos, capítulo 16, versículos 15 ao 16. E agora vão me perguntar, quando podem me batizar? E porquanto vocês creram de todo o coração em Cristo, vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. Recordem que o batismo na água, no nome do Senhor, é tipológico, é simbólico. O Senhor Jesus Cristo também foi batizado por João Batista para cumprir toda a justiça. E foi ele quem disse que aquele que crê e for batizado será salvo. Este é o mandamento do Senhor Jesus Cristo. Quando a pessoa recebe Cristo como seu Salvador, ela morre para o mundo. Quando o ministro a submerge nas águas batismais, tipologicamente e simbolicamente, ela está sendo sepultada. Depois, quando a levanta das águas batismais, ela está ressuscitando para uma nova vida, para a vida eterna com Cristo, no seu reino eterno. Tudo isso é no campo ou na esfera espiritual. Porque no batismo na água, a pessoa se identifica com Cristo, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Esse é o simbolismo do batismo na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. E Cristo lhe batizará com Espírito Santo e fogo e produzirá um novo nascimento em você. Portanto, vocês podem ser batizados. E nós continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. Que todos vocês continuem passando uma tarde feliz e repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. E como sempre eu lhes digo, até o próximo domingo, no telão, quer seja aqui presente ou através do satélite, mas sempre será ao vivo, porque também as transmissões são realizadas ao vivo. As pregações também são ao vivo, desde o país onde eu me encontre. Portanto, tratamos sempre de algumas vezes guardar onde é que eu estarei. Deste modo, continuem passando uma tarde feliz e repleta das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. E pois, vocês sabem que no Natal estarei convosco, passando o Natal junto com vocês, com todas as pessoas, junto a vocês e com todas as pessoas que virão de outros países, as quais já receberam o convite para que estejam aqui conosco. Bom, que Deus continue abençoando a todos. Deixo com vocês o reverendo José Benjamin Pérez. E deixo em cada país o ministro correspondente para que indique a todos vocês que receberam Cristo como o único e suficiente Salvador, como fazer para se batizarem na água, no nome do Senhor. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos.